Andrei Sanches acaba de ser expulso do Corinthians e renovação de Memphis Depay pode estar muito próximo de acontecer. E agora vamos conferir isso tudo com o nosso grande Chico Garcia. Falar do Corinthians, porque trata-se de um dia histórico. O Conselho Deliberativo do clube expulsou do quadro associativo o ex-presidente André Sanches pelo uso indevido do cartão corporativo do clube. Gastos acima de R$480 mil. E, gente, os gastos é loucura, né? Isso é o que foi comprovado até então de gastos indevidos. André Sanches, que responde também na justiça por conta desse tipo de uso indevido também. Nesses usos, né, do cartão corporativo, você tem classificadas, né, essas despesas como indevidas, 2 relógios de luxo, compras no Duty Free, em lojas de roupas, em farmácias, frigoríficos, atendimento em hospital, exames de laboratório, de análises clínicas, serviços de barbearia, refeições em churrascaria e outros restaurantes. Tem passeio de barco, hospedagem e até hotel e refeição lá em Tibau do Sul, no Rio Grande do Norte, num restaurante onde ele costuma passar o Réveillon. Ele diz que nessa despesa especificamente ele se confundiu, né, cerca de R$15 mil, e ressarciu o clube, inclusive, né, achando que ficaria nos 15 mil. Depois tem gastos também em Fernando de Noronha, onde o Corinthians não tem agenda, né, com restaurante e tudo mais. Enfim, desta feita, o Conselho Deliberativo do clube, lá no Parque São Jorge, promoveu digamos, né, uma sessão para votar, para que os conselheiros votantes decidissem pela exclusão ou não de André Sanches, que já estava licenciado do Conselho de Ética, vejam só, e também do CORE, que é o Conselho de Orientação, onde ex-presidentes, né, são membros vitalícios e, inclusive, sugerem algumas questões importantes para o clube. Com 167, na verdade, do total de votantes, 112 votaram pela expulsão, 67% do total. 49 ainda votaram pela não expulsão e 6 se abstiveram. O Conselho tem 84 conselheiros vitalícios ativos e 200 trienais, ou seja, esse comparecimento ficou em pouco menos de 60%. De qualquer forma, por maioria, André Sanches está expulso do quadro associativo do clube. Vale lembrar que outros 2 ex-presidentes também respondem na justiça e serão colocados à prova, digamos assim, para os conselheiros, para as suas possíveis exclusões. Estou falando de Augusto Melo, que é o próximo, inclusive, da pauta, e do Duílio Monteiro Alves. Então, André Sanches, nesse momento, está expulso do Corinthians. O que te parece? Vamos falar de futebol? Semana importante, decisiva, a última, a derradeira, antes da pausa para a Copa do Mundo, depois só 50 dias, o Corinthians vai ter uns bons dias de férias, mas fiquem tranquilos que os conteúdos continuarão aqui, porque tem uma janela de transferências no meio disso tudo, tem um período de, daqui a pouco, reformulações, tem a questão da renovação ou não do Memphis Depay, muitas notícias, o Corinthians não para de produzir notícias, né? Então, este canal aqui falará do que o mundo da bola estará falando, evidentemente de Copa do Mundo, de seleção brasileira e de tudo que for mais importante no mundo da bola, mas também a janela de transferências terá uma atenção nossa. Então fiquem tranquilos que a gente vai continuar produzindo conteúdos por aqui, tá bom? E nessa semana final, o Corinthians tem Platense, o Platense nessa quarta-feira, como último jogo da fase de grupos da Libertadores, onde o Corinthians já classificou e já garantiu o primeiro lugar. O que importa agora? Garantir uma boa pontuação entre os líderes da classificação geral para poder decidir em casa as fases de mata-mata contra qualquer adversário. A liderança geral vai ser difícil, porque concorre aí com outros times, né, como o Rosário Central, o Rivadavia, o próprio Flamengo, que ganhou os pontos naquela confusão lá com o Independiente Medellín. Então, o Flamengo tem 13 pontos, por exemplo, né? E o Corinthians tem 11 nesse instante, pode chegar a 14 no máximo, e aí vai ficar secando esses clubes aí para que o Corinthians tenha uma boa. Do Diniz deu uma preservada na galera. Por quê? Porque sábado tem um jogo tanto em São Paulo quanto em Porto Alegre. E vai ser osso.
Mas vocês sabem que eu vou analisar com o devido profissionalismo, né? E acredito que, como esse confronto é o penúltimo jogo antes da pausa para a Copa do Mundo, acredito que pode ser sim uma boa o Corinthians ir com força máxima, o Diniz escalar os principais jogadores, já que o Corinthians terá um mês aí de folga para descansar os jogadores e treinar aí bastante tempo antes de voltar depois da Copa do Mundo. Então acredito que pode ser sim um jogo muito bom para o técnico Fernando Diniz dar minutagens e escalar um time que em tese é o titular. Um pouco de clubismo, né? Porque você sabe, mas também com profissionalismo. Fiquem tranquilos, tá bom? Mas aí o Diniz pode poupar, já porque tá garantido, tá classificado. Então, por mais que ele não possa se desgastar muito, né? Duvido que ele jogue 90 minutos, que o Diniz exponha o Memphis, né, a uma, sei lá, uma lesão, a um novo machucado. Ele deve jogar alguns minutos apenas para soltar a musculatura, ganhar ritmo de jogo e mostrar para o Ronald Koeman, o técnico holandês, de que ele está bem. Esse deve ser o combinado do Memphis entrar no decorrer da partida. Se o Fernando Diniz usar o que tem de melhor, né, tá dentro do planejamento. Se ele decidir preservar um pouquinho, fica difícil a gente projetar esse time, né, de que maneira ele vai colocar, mas ele tem algumas opções agora, né? O Caio César hoje é titular ou reserva? O Zacarias Labiat é titular ou reserva? O parceiros o suficiente para bancar, inclusive, a totalidade do contrato do Memphis. Mesmo reduzindo, mesmo o Memphis aceitando reduzir, esse valor ainda está, obviamente, né, fora dos padrões necessários para você ter uma sustentabilidade financeira. Então você precisa de parceiros. Houve uma aproximação e uma, digamos, uma simbologia, alguns sinais do Memphis com a ESE Seguros, que é um dos patrocinadores do Corinthians, inclusive na camisa do clube. Porque ele fez uma postagem, né, com o seu número 10, mostrando bem claro o patrocinador. E no mesmo dia houve uma promoção de você ter um seguro por R$10, que é justamente o número da camisa do Memphis. O Memphis ter divulgado isso na sua rede social, eu diria que é um indicativo. Não há nenhuma informação colhida por todos nos bastidores de que isso seja algo efetivo. Mas a gente conhece um pouco como funcionam essas coisas. Antes do casamento tem um namoro. Então, às vezes, tem uma contrapartida daqui, outra ali. O jogador que provavelmente está buscando, está se esforçando, está buscando ele também ir ao encontro dessa renovação, ele vai fazendo um movimento. Ele vai dizendo, cara, esse parceiro aqui estaria disposto, vamos conversar aqui, eu faço uma postagenzinha aqui pra gente poder, sabe, sensibilizar os caras e tal. Então, às vezes isso acontece. Eu não tenho informação de que isso aconteceu. Mas conhecendo o mercado, sabendo como funcionam essas coisas, não é de graça, não é normal aquela postagem do Memphis. Ele não teria feito aquilo se não houvesse pelo menos um indício de uma conversa. Agora, se a ESE Seguros vai pagar a totalidade, 70%, porque a Esportes da Sorte, ao que tudo indica, não irá participar da renovação do contrato. Então, até onde a gente sabe. Então o Corinthians precisava de outros parceiros, e a ESE me parece ser uma possibilidade. Então, como eu disse, a gente vai falar muito a respeito disso, porque se for só esse parceiro, dificilmente vai conseguir bancar todo o contrato. O Corinthians vai conseguir bancar a outra parte, ele vai reduzir a ponto de entrar no orçamento do clube. Como serão as vendas, inclusive, porque se o Corinthians vende o Yuri Alberto, a gente tem que pensar que também tem um... E agora eu quero saber de você, fiel. O que você achou da expulsão de Andrei Sanches do Corinthians e o que você tem achado aí das últimas informações e rumores envolvendo aí a renovação de contrato do Memphis Depay? Você é a favor ou contra a permanência do craque holandês? Deixa aí a sua opinião nos comentários e não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar o seu like no vídeo, que é muito importante. Valeu, fiel, e te espero no próximo vídeo.